Bem-vindo de volta! Antes de mergulharmos mais fundo no fascinante mundo da ressurreição de espécies extintas, é hora de abordar uma questão crucial: por que estamos considerando esse processo em primeiro lugar? O que impulsiona a busca pela volta de criaturas como o mamute lanoso, o tilacino e outros? Vamos lá! Na era atual, a humanidade se depara com as tristes consequências de suas ações no meio ambiente, especialmente a extinção de diversas espécies, muitas delas causadas por atividades humanas. Diante desse cenário, cientistas exploram a possibilidade de ressuscitar animais extintos, não apenas como uma forma de testemunhar sua majestade, mas também como um esforço para corrigir erros do passado, restaurar ecossistemas e equilibrar a biodiversidade. Na busca pela ressurreição de espécies extintas, o mamute lanoso destaca-se como um candidato intrigante e de grande relevância. Esses gigantes peludos, que uma vez vagaram pela tundra ártica, desempenharam um papel crucial nos ecossistemas da época. A profunda análise desse caso revela os intricados desafios e implicações científicas, éticas e ambientais associadas à tentativa de trazer de volta uma espécie extinta. A extinção do mamute lanoso, em grande parte, foi resultado das mudanças climáticas e das atividades humanas. Ao explorar a possibilidade de sua ressurreição, os cientistas buscam não apenas reviver uma espécie extinta, mas também desempenhar um papel ativo na restauração dos ecossistemas árticos que foram impactados por séculos de alterações ambientais. A abordagem científica para a ressurreição do mamute lanoso envolve a utilização de técnicas avançadas de clonagem, com destaque para a tecnologia CRISPR-Cas9. Os cientistas buscam isolar genes específicos do DNA dos mamutes lanosos preservados em depósitos de gelo e, em seguida, integrá-los ao genoma de elefantes asiáticos vivos. Esse processo intricado representa não apenas um avanço técnico significativo, mas também levanta questionamentos éticos fundamentais. A justificativa ética para a ressurreição do mamute lanoso é tema de intenso debate. Questões sobre o papel humano na extinção da espécie e a responsabilidade de trazê-la de volta são abordadas de maneira aprofundada. O vídeo explora as diferentes perspectivas éticas, analisando se a ressurreição é um ato de redenção ou uma interferência inadequada na ordem natural. Além disso, o caso do mamute lanoso destaca a importância de considerar os impactos ambientais da reintrodução dessa espécie extinta. Os cientistas enfrentam o desafio de prever como a presença dos mamutes lanosos poderia afetar os ecossistemas atuais e se essa intervenção seria benéfica ou prejudicial para a biodiversidade. Em suma, a busca pela ressurreição do mamute lanoso transcende os limites da ciência, adentrando questões éticas e ambientais complexas. Este caso ilustra a delicada interseção entre a aspiração humana de corrigir erros do passado e a necessidade de garantir que tais esforços estejam alinhados com princípios éticos e ambientais, promovendo assim uma compreensão mais profunda e reflexiva das ramificações da ressurreição de espécies extintas. Ao explorarmos a ressurreição de espécies extintas, o caso do tilacino, ou tigre da Tasmânia, emerge como uma narrativa cativante e repleta de complexidades. Este segmento aborda profundamente as circunstâncias trágicas que levaram à extinção dessa espécie única, os desafios éticos associados à sua possível ressurreição e o papel crucial que a clonagem desempenha nesse empreendimento científico. O tilacino, uma criatura marsupial carnívora nativa da Tasmânia, enfrentou um destino cruel devido à caça excessiva e à intervenção humana. A exploração dessa história trágica serve como ponto de partida para uma análise mais profunda sobre a responsabilidade humana na preservação das espécies e se a clonagem poderia oferecer uma segunda chance para esse predador único. No centro desse enredo está o processo de clonagem, uma técnica que busca resgatar geneticamente o tilacino. A narrativa destaca como os cientistas, utilizando avanços na sequenciação do genoma, buscam isolar os genes específicos dessa espécie extinta e integrá-los ao material genético de parentes vivos, como os cães.
Esse processo delicado é explorado de maneira a transmitir a complexidade técnica envolvida na tentativa de ressuscitar uma espécie extinta. O dilema ético associado à ressurreição do tilacino é meticulosamente discutido. Perguntas sobre a validade ética de trazer de volta uma espécie extinta, especialmente considerando as circunstâncias de sua extinção causada por atividades humanas, são abordadas de maneira a estimular a reflexão do espectador. A busca por redenção e responsabilidade na preservação da biodiversidade são elementos fundamentais desse contexto ético. O vídeo destaca o tilacino não apenas como um caso isolado, mas como um símbolo mais amplo das implicações éticas da ressurreição de espécies extintas. Ao explorar esse segmento, o público é convidado a considerar as consequências de nossas ações passadas na fauna e a ponderar sobre os limites éticos de nossa intervenção para corrigir erros do passado. Em resumo, o contexto profundo do caso tilacino proporciona uma imersão nas nuances científicas e éticas que envolvem a ressurreição de espécies extintas. Este segmento busca provocar uma reflexão cuidadosa sobre a relação entre a humanidade e a natureza, questionando se a clonagem é uma ferramenta ética para corrigir erros do passado ou se introduz novos desafios éticos no delicado equilíbrio da biodiversidade. O dodô, uma ave não voadora nativa da Ilha Maurícia, encontrou seu trágico destino no século XVII, vítima da exploração humana e da introdução de espécies invasoras. A narrativa começa resgatando os eventos que levaram à extinção desse pássaro peculiar, destacando como as ações humanas, como a caça desenfreada e a destruição do habitat, contribuíram para a sua aniquilação. A exploração científica desse caso se aprofunda na tecnologia de sequenciação do genoma, evidenciando como os avanços nessa área possibilitam a tentativa de ressuscitar o dodô. Os cientistas buscam entender as peculiaridades genéticas dessa espécie extinta, isolando genes específicos que poderiam ser incorporados ao material genético de aves vivas relacionadas. Contudo, o dilema ético emerge como uma peça central desse enredo. O vídeo destaca as perguntas cruciais sobre a responsabilidade humana na preservação das espécies e se a clonagem para a ressurreição é uma forma ética de redimir a extinção causada por nossa própria espécie. O público é convidado a refletir sobre as implicações éticas de trazer de volta uma espécie que desapareceu devido às ações humanas. O dodô, assim como o tilacino, torna-se não apenas um protagonista singular, mas também um símbolo das consequências das atividades humanas no meio ambiente. Aprofundar-se nesse contexto não é apenas uma exploração científica, mas uma jornada reflexiva sobre o papel da humanidade na preservação da biodiversidade e na mitigação dos danos causados por nossa intervenção passada. Portanto, ao apresentar o contexto profundo da ressurreição do dodô, o objetivo é envolver o espectador em uma narrativa que transcende a mera curiosidade científica. É um convite à contemplação sobre o equilíbrio delicado entre a intervenção humana e a preservação da natureza, questionando se a clonagem pode ser uma ferramenta ética para corrigir os erros do passado ou se traz consigo novos desafios morais para a humanidade. Adentrando o intrigante território da ressurreição de espécies extintas, o caso do moa, uma ave gigante da Nova Zelândia. O moa em seu habitat original, as exuberantes paisagens da Nova Zelândia. Descreve-se sua grandiosidade, sua importância no ecossistema e como fatores como a colonização humana e a introdução de predadores levaram à sua extinção. Destaca-se o papel crítico do ser humano na alteração do equilíbrio natural, provocando a perda de uma espécie única. O segmento então mergulha nos avanços científicos que tornam a ressurreição do moa uma possibilidade. Explica-se como o sequenciamento do genoma dessa ave extinta permite aos cientistas identificar e isolar genes específicos que poderiam ser utilizados no processo de clonagem, revitalizando o potencial dessa espécie na natureza. Contudo, a trama ética se desenrola à medida que questões sobre o papel da humanidade na preservação da biodiversidade ganham destaque. O vídeo destaca a responsabilidade moral de trazer de volta uma espécie que foi extinta em parte devido às ações humanas.
Questiona-se se a ressurreição do Moa é um ato de redenção ou uma possível interferência perigosa no equilíbrio natural. O Moa, assim como o Dodô e o Tilacino, torna-se não apenas um personagem biológico, mas um símbolo das complexas relações entre a humanidade e a natureza. O espectador é convidado a refletir sobre o impacto de nossas ações no meio ambiente e considerar se a ressurreição de espécies extintas é uma busca válida pela restauração da biodiversidade ou uma intervenção arriscada. Portanto, ao apresentar o contexto profundo da ressurreição do Moa, busca-se não apenas informar sobre os avanços científicos, mas também provocar uma reflexão sobre a responsabilidade humana na preservação das espécies e na construção de um futuro ambientalmente equilibrado. É uma jornada que transcende a ciência, alcançando as complexidades éticas que envolvem a relação entre a humanidade e o reino natural. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez, pessoal! Se ainda não fazem parte da nossa família, inscrevam-se agora e ativem o sininho para não perderem nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo, aqui no canal Homem Curioso, e nos vemos na próxima aventura.